Sexta-feira, 3 de maio de 2013, está começando ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou o Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos debater a terceirização. Isso é uma modernização do mercado de trabalho para as empresas ou é uma diminuição dos direitos do trabalhador? Para debater esse assunto com a gente, nós temos aqui o Fábio Leal, que é procurador regional do trabalho aqui no Distrito Federal, né, Fábio? Sim. Seja bem-vindo ao Participação Popular, espero que goste do programa. Muito obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui para debater um assunto tão relevante como esse. Maravilha, que bom que você acha isso e o prazer é todo nosso. E nós temos também aqui a Silvia Lorena de Souza, gerente de Relações de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Bem-vinda, Silvia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu espero que você também goste do programa, hein? Com certeza. E espero que vocês gostem das perguntas e opiniões, comentários que nós sempre recebemos dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes. E você, como sempre, pode participar do nosso programa ligando para o 0800 619 619. A ligação é de graça. Você também pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, sem cedilha, sem tio, não tem espaço no meio das palavras. E se você usa o Twitter na internet, você também pode mandar uma mensagem para o nosso nome de usuário, @participaçãopop. É só incluir esse nome na sua mensagem, a gente vai receber aqui e vai discutir com os nossos convidados. E também vamos receber perguntas e opiniões das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília, que vão falar com meu amigo Sandro Farias. Oi, Sandro. Oi, Fabrício. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com todo mundo, pela Rádio Câmara, pela TV Câmara também. Esse assunto de hoje, né, a terceirização, eu acho que é um assunto que deve envolver a vida de muita gente, né? Afinal de contas, quem não é terceirizado, com certeza conhece alguém que seja, ou então conhece algum caso de algum atendimento ou não atendimento para contar para a gente. Quer ver só? Eu estou aqui, por exemplo, com a Biaci. A Biaci, ela é professora e ela estava passando aqui pelo centro de Brasília, que é onde a gente costuma colher as nossas entrevistas aqui para o Participação Popular, e ela estava me contando de atendimento que recentemente você ligou para a polícia, é mais ou menos isso, Biaci? Foi o 90. E como é que foi? Eu liguei para o 190 e, diante da minha situação, pedi à pessoa que me atendeu, né, que chamasse superior, e eu percebi que ela disse que não precisava, porque ela trabalhava ali, não era ligada à polícia militar, mas que ela tinha realmente respaldo para me atender. E eu percebi que ela não tinha realmente nenhum conhecimento com relação àquilo que a polícia militar realmente tem a oferecer ao Distrito Federal. Mesmo porque eu pedi que ela chamasse o superior dela e ela disse que não havia necessidade. E eu acho que as coisas não tem que funcionar assim, sabe? Não basta, não é um curso que vai levar um terceirizado a se especializar à altura de uma polícia militar num período de uma extensão de muito tempo. Eu acho que você tem que realmente conhecer e realmente admitir que não tem como as pessoas entrarem e querer responder por alguém ou por uma situação que você não tem respaldo nem bagagem para isso. Agora, você já se lembra de ter sido atendida também, assim, por terceirizados em alguma outra instituição, e que a gente sabe que as pessoas fazem o que podem, mas nem sempre tem o treinamento devido, que foi o que você mencionou agora. Além desse da Polícia Militar, você tem alguma outra história, não? Tenho, uma coisa absurda. Eu liguei para a defensoria do fórum e a telefonista me atendeu com um oi. Oi? Né? Eu falei, oi? Você sabe de onde você está falando? Ela falou, não, mas é porque aqui nós somos uma prestadora. Eu falei, não, mas não é oi, entendeu? É boa tarde, você tem que me dar uma boa tarde. Nós estamos aqui na defensoria, mesmo porque, olha, eu sou meio que suspeita de falar, eu fiz um curso pelo Ministério da Marinha de telefonista. Então, quer dizer, atender um telefone não é uma coisa comum, sabe? Você tem que apresentar a sua empresa, você tem que se apresentar. Então, quer dizer, é uma coisa séria. E as pessoas estão brincando de atender telefone, brincando com as situações sérias. E, às vezes, o cidadão fica do lado de cá, acabando com a polícia militar, detonando com o fórum e outras instituições, porque a pessoa que está ali está cheia de boa intenção, mas não basta ter boas intenções. Tá certo. Tá registrada a opinião da Biaci, ô Fabrício. Agora, eu tive um pouquinho de dificuldade de decorar o nome dela, porque o nome dela é indígena, a Biaci. Aí eu perguntei para ela o que significava, ela não tinha muita certeza, mas eu falei, como é que eu vou lembrar de você na hora? Ela falou assim, faz o seguinte, lembra da Beyoncé. Tá certo. Dica interessante da professora Biaci aí, que ela trouxe um depoimento legal, né? Não, viu? Quem sabe, né? Olha ela querendo falar o quê? Não é pretensão não, quem sabe um dia eu não vou ser pop rock, né?
Tá certo, Tá certo, a Biaci, então. Valeu, Sandro, muito boa a experiência que a Biaci trouxe aí, né? Trouxe 2 casos de um atendimento em fórum e da Polícia Militar. Tem tudo a ver com o nosso programa aqui, a gente vai discutir isso com certeza, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com você aí do centro de Brasília, Sandro. Antes de começar o nosso programa, vamos mandar aqueles abraços para as pessoas que estão sempre acompanhando Participação Popular pela Rádio Câmara, pela TV Câmara também, e que se manifestam, mandam e-mails, mandam perguntas aqui pra gente, ligam para o 0800 619 619. Começar aqui mandando um abraço especial para a equipe do Portal Câmara Notícias, especialmente a Sâmia, né, que diz que nunca manda um abraço aqui para os colegas, vai estar aí então. O Antônio Vital, nosso diretor de jornalismo, que está fazendo aniversário nesta sexta-feira, parabéns para você, Vital. E mandar um abraço aqui também muito especial para os nossos espectadores, o Roberto Pereira, do Rio de Janeiro, que sugeriu um programa sobre tuberculose, a Crisolda Assis de Araújo, de Manaus, que sugere um programa sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, que está aí para ser criada. O Davi Gonçalves Pereira, de Minas Gerais, o Benedito Brasil, que mandou um e-mail para a gente, mas não disse de onde era, a Agnes Altman, do Distrito Federal, e o Elcio Domingos de Ângeles, que também mandou um e-mail sem dizer de onde era. No nosso programa passado, sobre a distribuição de médicos no Brasil, um programa que foi ao ar no dia 26 de abril, ao vivo de Salvador, né, uma participação especial em Salvador, nós tivemos algumas contribuições que não puderam ser lidas durante o programa, não deu tempo, mas estão registradas as participações do Erivan Cerqueira de Santana, de Baixa Grande, na Bahia, Gildásio Dutra, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Laura Santos Lima, de São Paulo, capital, Maria de Fátima Eugênio da Rocha, de Jundiaí, São Paulo, Evaldo Melo Carneiro, de Itaberaba, na Bahia, Paulo Barreto da Silva, de Araraquara, São Paulo, Ângela Cordeiro de Melo, de Pitanga, do Paraná, José Evangelista Dantas, de Jatobá, no Pernambuco, Erasmo Beng Neto, do Paraná, não disse a cidade, Henrique Saraiva Barbosa, de Arambaré, Rio Grande do Sul, e Domingas Ferreira Luz, de Uberlândia, Minas Gerais. Um grande abraço e espero que vocês se motivem, estejam com a gente mais uma vez e se motivem a ligar, participar desse programa de hoje sobre a terceirização. É só ligar para o 0800 619 619, a ligação de graça, mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou uma mensagem pelo Twitter, né, um tweet, mencionando o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Vamos começar o bate-papo aqui com o Fábio Leal, procurador regional do trabalho. Fábio, eu não sabia, como disse aí a professora Biaci, Polícia Militar do Distrito Federal e recepcionista de fórum, ela mencionou que seriam atendimentos terceirizados, né? Procede, é verdade? E esse tipo de problema que ela encontrou parece-lhe comum? Sim, é muito interessante a participação da Biaci, porque ela chamou a atenção para 2 aspectos aqui que eu pretendo abordar aqui, obviamente se der tempo, né? Já começa agora. Que é exatamente a terceirização no serviço público, né? Que tem uma série de consequências, inclusive você só tem acesso ao serviço público através do concurso público, né? E a garantia do administrado de receber um serviço de qualidade. De fato, nós temos conhecimento que havia a terceirização dos serviços na Polícia Militar, mas essa situação já foi corrigida. A terceirização dos serviços de telefonia, o Ministério Público do Trabalho considera que é uma terceirização lícita. São, 0800 das companhias telefônicas. Exatamente. Não, o call center não. O call center, o próprio Tribunal Superior do Trabalho já disse que o call center não pode ser terceirizado, que ele tem que ser prestado pelas próprias empresas, né? Então, isso aí... Mas, de uma forma geral, Fabrício, nós consideramos, assim, a título de introdução, nós consideramos que o Parlamento tem que dar muita atenção na discussão desse projeto, porque ele mexe com princípios de direito do trabalho que foram construídos há 100, há 200 anos atrás. Para esclarecer, o projeto 4.330 de 2004, né, que é uma proposta que está para ser votada já talvez na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça, que muda as regras, né? Ele estabelece finalmente as regras para terceirização, né? É esse projeto que você se refere, né? É exatamente a esse projeto que eu me refiro, e nós consideramos que ele tem um viés precarizante. Nós consideramos que ele mexe, ele quebra a espinha dorsal do direito do trabalho, na medida em que ele relativiza e até mesmo acaba com a vinculação direta entre o trabalhador que presta os serviços e o destinatário desse serviço. Ele coloca um terceiro nessa relação, que justamente chama de terceirização.
E o Ministério Público do Trabalho, ele entende que qualquer proposta que regulamente a terceirização, ela tem que garantir a vedação da intermediação de mão de obra, ou seja, o trabalho não é mercadoria, eu não posso alugar a força de trabalho de uma pessoa. O trabalho é um valor social, por isso que o Estado tem que intervir nessa relação e estabelecer marcos legais, marcos civilizatórios, né? E o projeto, de uma certa forma, ele não atende a esse desiderato. Também a questão da remissão ao artigo 71 da Lei de Licitações, que vai representar um calote, a institucionalização do calote do terceirizado no serviço público, né? Porque a administração pública, que é o tomador de serviço, vai ser irresponsável pelas dívidas das empresas prestadoras de serviço. E também a terceirização das atividades fins, aliada com a não proibição da intermediação de mão de obra, nós vamos viver uma situação de empresas sem empregados, né? Você vai entrar numa empresa e realmente ali não tem nenhum empregado daquela empresa. Tem a empresa X, tem a empresa Y e a empresa Z que presta serviço e ninguém é daquela categoria, enfim. Acaba com a pessoalidade e com essa vinculação direta, que é um dos pilares, é uma das bases do direito do trabalho. Então a gente chama muita atenção para o parlamento para ter muito cuidado com essa matéria, porque isso pode desarranjar todo esse arcabouço de proteção social, que é o direito do trabalho, que é um direito social. É inegavelmente um direito do mais fraco em relação ao mais forte. E você está dando mais poder para o mais forte e tirando o poder do mais fraco, que é o trabalhador. E o Fábio Leal, que é procurador regional do trabalho. Eu vou perguntar agora para a Silvia Lorena de Souza, gerente de Relações de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, se esse projeto de lei, Silvia, na sua visão, ele vem em boa hora, por causa dessa situação que o Fábio apontou, dessas várias situações que ele apontou, aconteceriam devido à falta de uma lei realmente sobre o assunto. A terceirização já é um fato e só falta consolidar isso. Como é que você vê? Veja, primeiro, a terceirização ela é uma tendência mundial. Ela já é um fato, né? O Brasil já pratica a terceirização. Agora, há uma ausência de um marco legal. É preciso, de fato, estabelecer um marco legal. Mas, em primeiro, é importante diferenciar a terceirização da intermediação de mão de obra. Na terceirização, o objeto do contrato é a prestação de serviço ou a produção de bens. E na intermediação de mão de obra, o que se faz é a colocação do empregado, né, para a empresa contratada. Ou seja, um exemplo clássico da intermediação de mão de obra é a lei da intermediação de mão de obra, quando a empregada, por exemplo, entra de licença maternidade, se contrata alguém para substituir. Essa é uma intermediação de mão de obra clássica, ou seja, aquela empresa que contratante, ela dirige o trabalho técnico da empregada. Na terceirização, o que se busca é a contratação de serviços. Mas na prática é difícil distinguir uma coisa e outra, né? Não, porque na terceirização, o que interessa é o resultado. Você contrata o serviço. Então você pensa, por exemplo, uma indústria de construção civil, em que existem inúmeras etapas para a construção de um prédio. Então você tem a elaboração do projeto, você tem a fundação, você tem a instalação hidráulica, você tem o assentamento do azulejo. Tudo isso requer especialidade. E tudo isso ele pode ser terceirizado. Eu posso terceirizar a elaboração do projeto, eu posso terceirizar a fundação, eu posso terceirizar a instalação hidráulica. Tudo isso para empresas especializadas, ou seja, essa expertise ela vai pertencer a cada empresa que presta serviço. E uma outra coisa que é importante é que terceirização não é sinônimo de precarização. A precarização é ter trabalhadores na informalidade. A terceirização ela deve ser feita com parceria entre a empresa contratante, a empresa contratada e com respeito aos direitos dos trabalhadores. Essa ausência de um marco legal, ela gera insegurança jurídica, ela fomenta os conflitos judiciais e acaba fomentando essa precariedade em ausência do marco legal. Em relação ao projeto de lei 4330,
ele traz, de fato, ele resolve a situação, ele dispõe que a terceirização ela pode se dar em relação à atividade meio ou atividade fim. Não tem como fazer essa distinção, não há na teoria, não há na doutrina, não há na lei o que é atividade meio, o que é atividade fim. Essa deve, inclusive, ser uma decisão da empresa, a empresa que deve decidir o que terceirizar ou não terceirizar. Isso é outra coisa que a gente vai voltar a tratar. E o que de fato interessa é a proteção dos trabalhadores, é que os direitos e garantias dos trabalhadores estejam garantidos. Tá certo. Silvia Lorena de Souza, gerente de Relações de Trabalho da CNI. Eu tenho informações de que o Sandro estava chamando a gente já lá do centro de Brasília de novo. Ô Sandro, você. Ok, Fabrício. Quem também está acompanhando essa discussão interessante aí no estúdio, aqui com a gente na rua, é o Mauro Mendes. Ele é membro da diretoria da CUT e do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de Brasília. Mauro, a respeito ele está acompanhando aqui com o ponto também, está ouvindo toda a discussão, a respeito do que já foi dito agora ali no estúdio, pelos participantes. Qual que é a sua opinião, que você traz a opinião da CUT? Primeiro, cumprimentar o Fabrício, cumprimentar o nosso procurador do trabalho e a Silvia. E eu acho que esse tema é de extrema relevância para nós que somos trabalhadores e defendemos aí uma política da terceirização de uma forma diferente. E esse PL, na verdade, ele vem tirar direito dos trabalhadores. O grande exemplo que nós temos é principalmente no serviço público. A Universidade de Brasília, hoje, ela tem 2.700 servidores que são concursados e de contrapartida nós temos 5.700 trabalhadores terceirizados, de N funções. E com isso o que acontece? Com esse PL ele tira totalmente a responsabilidade do serviço público de estar cuidando desses trabalhadores. Até porque nós, quando pensamos no trabalhador, nós temos que pensar como ser humano. E essa forma de terceirização, ela simplesmente presta o serviço e pronto, e não tem mais ninguém com responsabilidade. Nós tivemos várias situações ano passado e aí, graças ao Ministério Público do Trabalho, nós conseguimos reverter esse problema. Que aí nós pegamos com que a universidade segurasse a fatura dos empresários e passasse diretamente a esses trabalhadores que estavam até passando fome. Então nós temos que rever esse PL, porque na verdade ele favorece apenas aos grandes empresários e aí a corda arrebenta sempre para o lado do trabalhador. Eu acho que ele é muito danoso para a discussão dos trabalhadores com esse PL agora da terceirização. Existe uma diferença entre a situação do trabalhador terceirizado na iniciativa privada ou no serviço público? A gente vê muita, até porque o que acontece? O Hospital Universitário de Brasília hoje temos trabalhadores que são na área da saúde. Nós temos trabalhadores, inclusive, que foi qualificado pela universidade, com qualificação para atender a sociedade na área da saúde. Com essa discussão da precarização do serviço público, os trabalhadores vão tudo para a rua. Até porque é uma rotatividade muito grande das empresas que entram no contrato e aí ela não tem compromisso nenhum com esses trabalhadores. Então, até para o serviço público perde a qualificação que teve desses trabalhadores ao longo dos anos. Temos trabalhadores de 20, 30 anos prestando serviço de forma terceirizada e aí com a rotatividade de empresa ela não tem compromisso nenhum mais com esse trabalhador. Ela pega, ou a empresa vem e traz a sua mão de obra. Então isso é uma forma, inclusive, de quarteirizar o serviço público. Tá certo. Mauro, obrigado. Ô Fabrício, a gente vai continuar com o Mauro aqui, acompanhando o programa, e no desenrolar do programa a gente pode voltar aqui de novo. Maravilha, maravilha, Sandro. Legal aí a participação do Mauro. Para mesmo que ele continue aí com a gente para debater mais vezes aí o Mauro Mendes, né, que é membro da diretoria da Central Única dos Trabalhadores. Chegaram alguns comentários para a gente aqui pelo site da Câmara, né, pelo Câmara Notícias. A Cátia Holanda Pinto Kleinkauf, de Natal, Rio Grande do Norte, diz: é o pior trabalho que existe, o funcionário terceirizado. Não veste a camisa da empresa privada ou pública. É um trabalho que eles não se interessam em qualificação. Péssimo. Aí a opinião dura da Cátia Holanda. Carolina de Novaes Salomão, beijão para Carol, mandou aqui para a gente uma pergunta. De quem é a responsabilidade pela inadimplência de empresas terceirizadas em relação ao pagamento dos direitos de seus funcionários que prestam serviços a órgãos públicos? O Fábio Leal falou disso aqui e a gente pode voltar então nesse assunto, Fábio. Como é hoje, como que fica com esse projeto, o 4330, né, que pode ser votado já na terça-feira aqui na Câmara dos Deputados em caráter conclusivo, daqui ele iria para o Senado, né, se não houver recurso. O que se diz em respeito a isso? As empresas que ficam em débito aí, quem é que assume a dívida? Hoje, né, com a regra jurídica que nós temos, que regula essa prestação de serviço, a responsabilidade é subsidiária. Ou seja, o responsável é a empresa prestadora de serviço. Se ela não tiver condições econômicas de adimplir aquele débito, de pagar aquela dívida trabalhista,
o tomador, ou seja, a administração pública, vai ser obrigada a pagar todos esses créditos, né? No caso da empresa privada não ter como pagar. Isso foi uma construção jurisprudencial que foi construída pelo TST e que está correndo risco se o projeto for aprovado, porque o projeto remete ao artigo 71 da Lei de Licitações, que é uma disposição legal que versa sobre a contratação de serviços e que diz que a administração pública ela é irresponsável pelas dívidas trabalhistas ou previdenciárias dos trabalhadores terceirizados. Então, isso é uma grande preocupação, porque se hoje, como disse o colega sindicalista aí, nós já temos problemas para que esses trabalhadores recebam seus créditos com essa responsabilidade subsidiária da administração pública, no caso da aprovação do projeto, esses trabalhadores ficarão sem receber seus créditos, porque essas empresas, em regra, não têm patrimônio. Elas vivem de alugar trabalhadores a terceiros. Só para, rapidamente, eu quero dizer que eu concordo perfeitamente com a Silvia, que a terceirização é uma tendência na modalidade de contratação de serviços especializados, que, nesse ponto, o Ministério Público do Trabalho nunca teve problema. Inclusive, nós terceirizamos vários serviços lá de informática, a própria construção civil. A gente vai construir a sede do Ministério Público do Trabalho, nós vamos contratar um escritório de arquitetura e uma empresa de construção, isso é perfeitamente legal. As empresas têm especialização, as empresas têm know-how, têm os meios de produzir. Isso não é preocupação para o Ministério Público do Trabalho. A preocupação do Ministério Público do Trabalho são esses casos de mera alocação de mão de obra, que, como eu disse e repito aqui, no caso da administração pública, os trabalhadores que trabalham como terceirizados para a administração pública, caso o projeto seja aprovado, ficarão sem nenhuma proteção legal quanto a esses créditos. Agora, eu meio que repeti a pergunta, Fábio, que eu fiz para a Silvia perguntar para você. Como é que dá para distinguir quando está havendo realmente uma terceirização, stricto sensu, e uma simples intermediação de mão de obra? Como é que vocês conseguem apontar claramente um ou outro? Bom, a primeira coisa que a gente procura configurar é se aquilo é uma contratação de serviço ou é um aluguel de mão de obra. Contratação de serviço, a empresa tem que ter o know-how e o meio de produção. Bem definido. Bem definido. Se eu contrato, por exemplo, uma empresa, por exemplo, a Câmara dos Deputados, ela contrata uma empresa especializada em manutenção de elevadores. Esses mecânicos de elevadores vêm com as ferramentas, vêm no carro próprio, eles não ficam aqui de 8 às 12, de 2 às 6. Horário. Há um problema nos elevadores, tem um contrato de prestação de serviços, liga para o plantão e vem. Isso é uma clássica prestação de serviço. É diferente a Câmara dos Deputados ou qualquer empresa fazer um contrato para que seja fornecido 32 secretárias, 15 contínuos, pessoas que vão ficar lá trabalhando subordinadamente ao tomador de serviço e não à empresa de prestação de serviço, que ela apenas arregimenta aqueles trabalhadores e aluga. Não tem prestação de serviço nisso, né? Tem prestação de serviço de medicina de grupo, tem prestação de serviço de informática. Eu posso contratar uma empresa para desenvolver um software para a minha empresa. Isso é perfeitamente legal, né? Vai da especialização. Então, não é muito difícil de identificar. E também você tem que cotejar isso com o objeto social da empresa. Um banco, por exemplo, ele atua no mercado financeiro. Então, ele pode contratar serviço de informática. Então, não é muito difícil de você fazer essa caracterização da atividade fim e atividade meio, especialmente se você conjugar com essa questão de intermediação, locação de mão de obra ou prestação de serviço especializado. Agora, perguntar para a Silvia, que está aqui representando a CNI, quais são, atualmente, Silvia, os setores econômicos que mais demandam esse tipo de serviço, até a própria regulamentação da terceirização? Existem setores assim, específicos em que há uma necessidade maior, talvez até numa comparação entre o setor público e o setor privado, seria possível fazer, e dentro do setor privado, onde que é a área de economia que pega mais gente em terceirização? Veja, a CNI ela fez uma pesquisa em 2008, onde 54% das empresas revelaram que terceirizam. E 46% dessas empresas disse que se deixasse de terceirizar, teria um prejuízo em relação à competitividade e o incremento da produtividade. A terceirização, como eu disse, ela já é uma tendência mundial e ela existe, é muito difícil você encontrar uma empresa que não terceiriza, né? Grande parte das empresas terceirizam algum tipo de atividade.
E isso faz parte, né, da organização produtiva, da gestão produtiva da empresa. O PL 4330, ele, além de permitir que a empresa escolha qual atividade ela quer terceirizar, ela protege o trabalhador. Ela dispõe que a empresa contratante é responsável subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Ela exige que a empresa contratada ela tenha especialização naquelas atividades, naquele serviço que ela vai prestar. Ela exige que a empresa tenha um capital social integralizado de acordo com o número de empregados. Ela determina que a empresa contratante ela fiscalize o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. E se não fiscalizar, a responsabilidade deixa de ser subsidiária e passe a ser solidária. Agora, isso tudo hoje não está escrito em lugar nenhum, né? Essas responsabilidades todas hoje não existem. Não há um marco legal, não há uma legislação. O Tribunal Superior do Trabalho, ele sumulou, ele consolidou uma jurisprudência, consolidou entendimento, onde ele diz que só pode ser terceirizada a atividade meio e que a empresa contratante tem responsabilidade subsidiária. Só que essa súmula não foi suficiente para resolver a demanda. E, na verdade, suscitou ainda mais conflitos quando não se tem a definição do que é atividade meio e também por não estar ajustada às necessidades da empresa. Aí. Silvia Lorena de Souza, gerente de Relações de Trabalho da CNI. Para você que está acompanhando Participação Popular pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara, você pode mandar suas perguntas para a gente ligando para o 0800 619 619, é de graça, ou mandando e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. Também uma mensagem pelo Twitter para o usuário @participaçãopop. Nós temos no telefone aqui o relator desse projeto de lei que a gente estava falando, 4330 de 2004, deputado Arthur Oliveira Maia, do PMDB da Bahia. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo bem, boa noite, tudo bem? Boa noite, deputado, bem-vindo à Participação Popular, prazer ter o senhor com a gente. O senhor está em Bom Jesus da Lapa? Exatamente, estou aqui em Bom Jesus da Lapa, sertão da Bahia. O senhor Eu fui prefeito. O senhor é daí? Eu fui prefeito de Bom Jesus da Lapa, sou votado na região oeste da Bahia, tenho uma vida política vinculada a essa região que está no Vale do Rio São Francisco e que é uma região bastante produtiva da Bahia e do Brasil. Ah, interessante, bom saber, tá vendo? Um grande abraço para todo mundo de Bom Jesus da Lapa que está acompanhando a gente no Participação Popular. A gente esteve aí na Bahia na semana passada, deputado, e olha só, chegou aqui uma pergunta que eu acho que está bem dirigida para o senhor. Por e-mail, o Rodrigo Teixeira Franco escreveu aqui: o parecer do relator do projeto de lei 4330 do deputado Arthur Maia, né, o relator, o deputado Arthur Maia, torna-se incoerente à medida que sinaliza com a possibilidade de contratação de serviços especializados por parte de empresa terceirizada, mas permite à mesma a sublocação, subcontratação de outrem, sejam novas empresas ou profissionais para a realização de tais serviços. É a quarteirização. As perguntas do Rodrigo aqui, deputado, são as seguintes: onde está, então, a especialização desse serviço por parte da empresa terceirizada? Não estaria caracterizada aí a chamada intermediação pura e simples de mão de obra? Como é que o senhor responderia aí ao nosso espectador, deputado? Eu diria que é exatamente o contrário. É justamente em função da especialização levada ao seu extremo que é preciso que se faça a quarteirização. E são justamente as empresas que demandam uma grande tecnologia, uma tecnologia de ponta, que exigem a quarteirização. Você imagine, por exemplo, a Petrobras. Ela contrata uma empresa para perfurar um poço de petróleo em águas profundas. Acontece que essa empresa que vai fazer um trabalho extremamente especializado, extremamente difícil de ser realizado e com peculiaridades muito próprias, mesmo a melhor empresa, ela não vai ter condições de fazer tudo sozinho. Então a Petrobras terceiriza para uma empresa fazer esse trabalho, mas acontece que para manter, por exemplo, a plataforma flutuando em determinadas condições e tal, ele tem que contratar uma outra empresa. Para descer o mergulhador que vai lá embaixo fazer um determinado serviço de manutenção é outra especialidade que demanda fazer um novo tipo de especialização. E por aí vai. Outro caso,
nas empresas de aeronáutica, por exemplo, que produzem a Embraer, que produz, por exemplo, aviões, uma tecnologia de ponta extremamente inovadora no Brasil e no mundo. A Embraer, ela às vezes terceiriza para uma empresa a construção de um motor, mas acontece que para fazer as adaptações necessárias para esse motor, em determinado ponto da produção desse motor, precisa de uma empresa ainda que tenha uma especialização ainda mais restrita a determinado ponto tecnológico que a empresa contratada pela Embraer não domina. Ou seja, não pensem vocês que em algum momento a lei permite a mera intermediação de mão de obra, porque logo no segundo artigo da lei está lá dizendo que é proibida a intermediação de mão de obra. Agora, nós estamos fazendo um marco legal, porque a terceirização é uma realidade na economia brasileira e é uma realidade na economia mundial. Aqueles que são contra a lei defendem que não devemos ter uma lei sobre a terceirização, que é como está hoje. Hoje não existe nenhuma lei que regulamente a terceirização no Brasil. Então nós vivemos, como a Silvia acabou de falar, em função de uma súmula, a 331, que foi formulada pelo Superior Tribunal do Trabalho e que, obviamente, não tem tido condição de dirimir os nossos conflitos. Sobretudo porque ela é fundada em uma distinção que ninguém no Brasil até hoje conseguiu fazer. A distinção entre atividade meio e atividade fim. Ninguém conseguiu fazer essa distinção. Porque, veja só, existem empresas no Brasil que terceirizam toda a sua atividade fim. Por exemplo, tem uma empresa de caminhões em São Paulo, ligada à Volkswagen, que ela terceiriza toda a sua linha de produção. Então, quem já foi em uma planta de uma empresa de automotiva, chega lá e o cara bota o chassi, mas nesse caso lá de São Paulo, a empresa terceirizada vai lá e monta o chassi, ela vende e monta o chassi. Aí o caminhão anda um pouquinho mais na frente, vem outra empresa e monta o motor com seus próprios funcionários. Anda mais um pouquinho, vem outra e monta o jogo de pneus. Ou seja, tudo é atividade fim da empresa, que é fazer caminhões. E tudo, absolutamente tudo, é terceirizado. E isso, muitas vezes não, até hoje a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho não falaram nada disso. Por outro lado, você vê empresas como a Coca-Cola, que recentemente foi proibida de fazer a distribuição dos seus produtos porque entenderam que a distribuição é atividade fim e atividade meio. Ou seja, estamos criando uma falta de isonomia no tratamento das empresas. Permite-se que algumas terceirizem tudo e impede-se que outras terceirizem. Então isso é injusto, isso é absurdo. E mais absurdo ainda, um país como o Brasil, uma das maiores economias do mundo, não enfrentar e apresentar um marco regulatório de uma situação tão real, concreta e importante como essa para a nossa sociedade, para a nossa economia. Deputado, chega uma hora que começa a tapar o sol com a peneira, né? Deputado, eu vou pedir para o senhor esperar só um pouquinho, porque o Sandro Faria chamou a gente lá do centro de Brasília também. Parece que dá para fazer uma conversa direta com o senhor aí, né, Sandro? Diga aí. Não, isso na verdade, Fabrício, é porque a gente está entrevistando as pessoas que estão passando por aqui, é um tema que tem trazido bastante interesse aqui. E já falamos com o representante da CUT, já ouvimos a opinião da Biaci, que estava passando por aqui, e agora o André estava passando aqui e ele se interessou em falar porque ele já foi terceirizado. Então ele tem um depoimento particular para dar, isso mesmo, André? Isso mesmo, eu acho que o fundamento da terceirização é que o governo quer se isentar dos encargos sociais. Aí o empresário cobra um valor 5 vezes o que ele vai pagar para o trabalhador. E você ainda é discriminado na repartição por ser terceirizado, você não é do quadro dos funcionários. Então, você sentiu essa discriminação? Eu senti, você fica no limbo, porque você não é do quadro, você não tem os direitos que um funcionário público tem. Eu acho que assim, é uma omissão do Estado. O Estado deveria contratar as pessoas, todo mundo quer ser funcionário público, ter uma estabilidade, ter uma qualidade de vida, de salarial, de assistência médica, odontológica, que a terceirização não dá. Então, assim, eu não sei o que está sendo votado agora, mas com certeza não é coisa boa para o trabalhador. Hoje você não trabalha mais como terceirizado? Não trabalho, eu voltei para a iniciativa privada, eu sou técnico de áudio, fui trabalhar como motorista de repartição pública terceirizado, assim, é horrível, horrível. O tratamento que a empresa te dá é horrível, o tratamento que a repartição pública te dá é horrível, os funcionários do quadro te tratam como cachorro. Essa não é uma opinião particular sua? Quer dizer, os seus colegas da época também comungavam da mesma opinião? Da mesma opinião, todo mundo comunga. Eu acho assim, eu ganhava um salário
R$ 1.500, R$ 2.000. E o governo, a repartição pagava para a empresa R$ 6.000. Sabe, a título que você vai ter curso, você vai ser aperfeiçoado, e você não tem curso, você não é aperfeiçoado, e o empresário fica com esse lucro na mão dele. Sabe, eu acho uma omissão do Estado, a história de terceirização, eu acho uma omissão do Estado diante do trabalhador, sabe? Vai daí, Fabrício. Sandra, o deputado... Eu gostaria de falar aqui a respeito desse assunto, porque quem está falando isso não conhece a integralidade do projeto. O projeto, em primeiro lugar, ele proíbe que as empresas façam qualquer tipo de discriminação em relação ao atendimento médico, em relação a transporte, em relação a todos os benefícios que o funcionário tem dentro do seu próprio campo de trabalho. E, em segundo lugar, essa questão que se coloca hoje de que existe ele está falando muito da situação da empresa pública. É importante dizer que o projeto ele restringe a terceirização pública aos cargos que não são cargos de carreira da administração pública. Mas tudo isso que o André falou, e ele tem razão em muitos pontos, está acontecendo não é por causa da terceirização, porque a terceirização é boa nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, onde está regulamentada. O que existe hoje no Brasil são empresas que funcionam como terceirizadas sem nenhuma condição de ser terceirizada. O sujeito abre uma biboca qualquer e muitas vezes com interesse mesmo, como ele está falando, de fraudar as obrigações trabalhistas. Ô, deputado. O que o projeto 43, só para concluir, o que o projeto 4330 faz é justamente o contrário. Ele cria uma série de exigências para que a empresa funcione como terceirizada. E essa empresa forte, essa empresa fiscalizada para ser forte, justamente para poder cumprir suas obrigações, ela não vai ser uma empresa que vai precarizar as relações de trabalho. Então o problema, eu volto a dizer o que eu falei no começo, é exatamente a falta de um marco regulatório que exija das empresas que funcionam como terceirizadas estrutura, condição para atenderem às necessidades do empregado, para atender às obrigações trabalhistas. Deputado, agora o senhor tocou nesse assunto, o André falou também na questão da terceirização do serviço público. Esse projeto ele é claramente mais voltado para a iniciativa privada, mas no serviço público também é muito forte a terceirização. A gente vê que muitas vezes ela é usada como para empregar cabo eleitoral ou apadrinhados de um determinado governante, ministro, secretário, seja lá o que for. Também serve para desvio de recursos públicos propriamente. A gente ouve alguns casos assim. O que pode ser feito em relação a isso para melhorar essa questão da terceirização no serviço público propriamente? Seria por esse projeto ou não? A primeira coisa que eu falei em relação ao serviço público é a proibição que a lei traz de serem terceirizadas funções de carreira. Aquelas funções que são de carreira não poderão ser terceirizadas. Só poderão ser terceirizadas, portanto, ações excepcionais do governo. Sim, mas, por exemplo, uma secretária, uma vaga de secretária, alguma coisa assim, poderia ser terceirizada. Exatamente. Eventualmente pode ser terceirizada, mas as ações, as funções de carreira, as funções típicas do Estado não poderão ser terceirizadas. Isso é um grande avanço, um significativo avanço, porque nós estamos dentro nós restringimos, portanto, a terceirização hoje no serviço público, que pode ser hoje em qualquer ponto. Agora, você me fala em relação a desvio de recursos, etc. Olha, essa questão não vai ser a lei que vai resolver. Isso depende da fiscalização, como qualquer ato que busque a moralidade da administração pública. E isso a lei, eu acredito que ela ajuda. Mas, obviamente, a vigilância permanente é que vai garantir a todos nós uma prática de relacionamento entre os terceirizados e o governo que seja para o bem da população, da sociedade brasileira. O que eu posso garantir a vocês é que a lei ela traz um marco regulatório. Qual é a grande virtude da lei? A grande virtude da lei é proibir de forma definitiva que qualquer empresinha... Oi, deputado. Deputado, pelo visto a gente perdeu a comunicação com o deputado Arthur Oliveira Maia, do PMDB da Bahia aqui, deve estar com sinal de celular, né? E a gente perdeu o contato com ele, a gente vê se daqui a pouco a produção nossa vai tentar restabelecer o contato. Enquanto isso, vamos seguindo aqui com algumas perguntas. O Antônio Carlos, que é consultor de Cipó, Bahia, que ele mandou, né? Não deu para entender.
sei se é uma cidade da Bahia, ele faz um comentário e pede a resposta dos participantes do programa. Ele diz: a terceirização é um caminho sem retorno. No entanto, é preciso que as empresas, de modo geral, ao decidir terceirizarem seus serviços, o façam com empresas responsáveis. Comentem, por favor. Vou começar com a Silvia Lorena aqui da CNI. A gente já viu, Silvia, casos recentes que causaram muita repercussão pública de terceirização que levou à quarteirização, que levou ao trabalho escravo, condições de trabalho escravo. Foi o caso da Zara em 2011, que se descobriu uma empresa de bolivianos trabalhando em condições subhumanas ali para fabricar roupas que seriam vendidas na empresa. E também, agora no começo do ano, houve um caso desse em Americana, no São Paulo, né, uma fábrica de roupas da marca Ripitic, que são vendidas nas lojas americanas até, né, e se descobriu que tinha trabalho escravo. Como é que uma empresa que quer terceirizar uma parte de sua atividade pode se precaver, pode se garantir de que a empresa prestadora do serviço ali não vai fazer nada de errado? A boa terceirização ela é feita com parceria, né? Com responsabilidade, com compromisso da empresa contratante, da empresa contratada e também com a colaboração dos empregados. Há uma necessidade de regulamentação. A regulamentação ela traz segurança, né? E ela impede que fatos, né, de ilicitude ocorrem. Ela traz segurança para ambas as partes. É importante deixar claro que essas questões de eventuais trabalho escravo, de precarização, não está diretamente ligada à terceirização. Isso pode ocorrer em outras situações, não necessariamente em terceirização. A terceirização, ela precisa de regulamentação, ela deve ser feita com parceria e a lei ela deve trazer requisitos, né, para fiscalização, requisitos que podem estar no contrato entre a contratante e a contratada, prever a fiscalização da empresa contratante no cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada e ser feita com parceria, com responsabilidade e com segurança. Bom, o diretor do programa está me dizendo aqui que a gente conseguiu restabelecer contato com o deputado Arthur Oliveira Maia, do PMDB da Bahia. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Bom, deputado, só para a gente concluir rapidinho aqui, né, a sua colaboração aqui com participação popular, a votação está prevista para a próxima terça-feira, agora, dia 7 de maio, na Comissão de Constituição e Justiça, né, desse projeto que o senhor é relator. O senhor está confiante que vai ser votado aí, daí já vai direto para o Senado, ou o senhor acha que esse projeto vai enfrentar um recurso para que ele seja votado no plenário da Câmara? Olha, o processo legislativo, ele naturalmente que tem o seu ritmo próprio. E óbvio que esse projeto está aí desde 2004 e agora tem uma aceleração maior. É possível que faça-se um acordo na Comissão de Constituição e Justiça, possível que vá ao plenário. Agora, eu gostaria que aqueles que são de oposição a esse projeto apresentassem uma alternativa plausível. Porque quando falo em atividade meia, atividade fim, isso é a prova de que não querem regulamentar a terceirização, não querem regulamentar essa relação que é uma realidade no Brasil e no mundo, que todo mundo está vivendo. Quem não quer contra a terceirização, o projeto 4330, que apresente uma alternativa. Agora não dá, é para ser contra e ficar nessa conversa da atividade meia, atividade fim, que na verdade é uma pantomima que não leva a lugar nenhum, que tem causado problemas no Brasil inteiro, que até hoje ninguém conseguiu explicar o que é atividade meia, atividade fim. E eu trouxe aqui exemplos concretos que mostram o tratamento desigual que está sendo feito dado a empresas. Então, é preciso que a gente avance na Câmara com a discussão madura, responsável, mas, sobretudo, produtiva e realista. E o realismo impõe que a gente traga a discussão elementos concretos, objetivos, pertinentes, e a gente saiba, depois de aprovada a lei, o que é que a lei quer dizer. Atividade meia, atividade fim, como está aí, não diz nada. E por isso está trazendo muita insegurança jurídica para o trabalhador e para o empresário. É isso que, com fé em Deus e com muito trabalho na Câmara dos Deputados, nós vamos terminar a partir da aprovação da Lei 4330. Deputado Arthur Oliveira Maia, do PMDB da Bahia, obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputado. Eu é que agradeço, um abraço a todos, a vocês e aos ouvintes.
Um prazer muito grande participar aqui. Grande abraço para o senhor. Fábio Leal, Procurador Regional do Trabalho, queria comentar uma coisa que o deputado falou, né? Exatamente. Todos esses exemplos que foram dados aí são perfeitamente legais hoje. Esse exemplo da indústria aeronáutica e da indústria automobilística, primeiro que as empresas que fabricam automóveis e caminhões são chamadas de empresas montadoras. Elas não fabricam o automóvel, elas fazem o projeto e encomendam o pneu de um, o para-brisa de outro, elas montam. Isso é perfeitamente legal, isso não há nenhuma ilegalidade. E as milhões de ações que tramitam na Justiça do Trabalho, nenhuma versa sobre essas questões. É a mesma coisa a Embraer. A Embraer, quando ela vai fabricar um avião, ela encomenda o motor da Rolls-Royce. E vão lá os técnicos da Rolls-Royce montar o motor. Só que a Rolls-Royce vende para a Embraer, para a Boeing, para todas as empresas do mundo. Isso não é locação de mão de obra, isso é prestação de serviço especializado. A preocupação do Ministério Público, eu vou dar um exemplo aqui claro que o telespectador vai entender, é a terceirização da atividade fim. Vou dar o exemplo do banco. Hoje, o caixa do banco é um bancário. Há alguma dúvida que ele trabalha na atividade de fim do banco? Creio que não, né? Esse trabalhador bancário, ele tem uma jornada, ele tem uma regra específica no direito de trabalho. Ele trabalha 6 horas por dia, é a jornada máxima dele. Com a aprovação do projeto, esse trabalhador vai ser demitido e vão contratar uma empresa que vai fornecer um trabalhador para trabalhar no caixa que não é bancário, porque ele vai estar vinculado ao sindicato das empresas prestadoras de serviço, e ele já de cara vai ter que trabalhar 8 horas. Ele não vai ter direito a nenhum reajuste dos bancários e ainda vai ter que trabalhar 2 horas a mais. Então, assim, se esse projeto não é precarizante, eu não sei o que é precarização, Fabrício. O Sandro estava chamando a gente ali do centro de Brasília, parece que é de novo com o Mauro da CUT, né, Sandro? Isso aí, eu volto aqui com o Mauro Mendes, que é membro da diretoria da CUT, porque ele está acompanhando essa discussão, acompanhou o que o deputado falou, e eu vou começar perguntando o seguinte, Mauro, na sua opinião, na opinião da CUT, o que falta ser contemplado nesse PL em relação aos trabalhadores? É claro que, na verdade, a gente não pode dizer que todo o PL ele é ruim para os trabalhadores, né? A gente sempre discutiu a regulamentação da terceirização. Só que da forma que ela está vindo, ela tem alguns pontos ali que são danosos para os trabalhadores, inclusive tira direitos. Você pega primeiro, não limita ali a quem pode ser o serviço terceirizado. E aí o que acontece? Cargos de carreira pode ser terceirizado no serviço público, e para nós é enfraquecimento do Estado, que não teria mais concurso público. A outra forma é a responsabilidade solidária de quem a contrata. A gente sabe muito bem que a quem esse PL vai favorecer apenas os empresários. Os caras vão dar o cano nos trabalhadores e os trabalhadores vão ficar a ver navio. E aí a gente vê muito bem o que esse PL ele faz hoje é tirar os direitos que nós conquistamos ao longo dos anos. Como bem colocou o Procurador do Trabalho, nós temos lutado ao longo dos anos uma redução de jornada de trabalho, nós temos aí várias conquistas da CLT que comemora 70 anos, que esse PL ele vai na contramão. Eu acho que tinha que ter pensado antes esse projeto de lei de primeiro preocupar quais são os cargos que foram extintos do serviço público, que hoje é passivo de terceirização. Nós entendemos que é enfraquecimento do Estado, que isso é Estado mínimo, que é uma política do Bresser Pereira, que foi discutida na época do Fernando Henrique, e hoje a gente está vendo aí que é um verdadeiro retrocesso da classe trabalhadora desse país. Portanto, esse PL, ele simplesmente favorece aos empresários e ferra com a classe trabalhadora. Eu acho que a gente tem que repensar antes de discutir. E outra coisa, não foi debatido com os trabalhadores, que quem sente na pele essa política de terceirização. Tá certo. Só colocando aí para o nosso público, né, para quem está acompanhando a TV Câmara e a Rádio Câmara, PL, que a gente está discutindo aqui, projeto de lei. Perfeito, Sandro. Bem, obrigado pela lembrança aqui. A Silvia, da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, queria já responder alguma coisa que o Mauro disse aí. Bom, a CNI entende que esse projeto de lei, ele não exclui nem suprime direito dos trabalhadores. E não atende só o direito dos empresários. Ele atende aos empresários, mas também atende aos trabalhadores. Ele não suprime. Ao contrário, quando ele fixa a responsabilidade subsidiária do contratante, ele dá aos empregados uma dupla proteção, a do próprio empregador e da empresa que está contratando os serviços. Em relação ao que o nosso procurador, o Fábio disse, nosso procurador, eu queria dizer que a Justiça do Trabalho, ela tem alguns casos, sim, com todo respeito. Agora há pouco, por exemplo, a gente teve uma discussão sobre indústria de produção de suco. E aí a Justiça disse que entendeu que colher o fruto fazia parte da atividade fim. Ou seja, então essa discussão do que é meio, do que é fim, ela está na Justiça do Trabalho
e em questões, né, quase 21 mil processos exatamente, no TST. Em pontos, né, em produção, em serviços de grande especialidade. Bom, chegando algumas ligações para a gente aqui pelo 0800 619 619, eu vou ler 3 aqui que dizem do mesmo assunto. O José Luiz Barbosa de Moraes, de Teresina, Piauí, comenta. Terceirização é um instrumento de fermentação dos desvios de recursos públicos das instituições que as contratam, quando o correto seria entrar na empresa por concurso público em todas as funções das instituições que a contratam. Assim, seria um profissional mais preparado, com estabilidade funcional, vestiria a camisa da instituição que o contratou e prestaria o melhor serviço. Esse é o comentário do José Luiz Barbosa de Moraes. A Naira, ou é Naira, Naira Grão da Costa Mauês, do Guará, Distrito Federal. Ela diz aqui, a terceirização também está na área da saúde. Por que os hospitais não contratam pessoas físicas e sim só pessoas jurídicas? O que está sendo feito com relação aos profissionais da área de saúde nos hospitais particulares para que esses profissionais possam exercer sem ser por pessoa jurídica? E terceira pergunta aqui, terceiro comentário também, Carlos Augusto Pereira Silva, de Caxias, no Maranhão. Diz, a terceirização na administração pública atende aos critérios da moralidade e legalidade? Pois deixar de pagar salários previstos na Constituição Federal não seria inconstitucional por não atender aos direitos do trabalhador previstos na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho? Perguntar aqui para o Fábio Leal, resumidamente, sobre essas 3 mensagens, Fábio, em 2 minutinhos só para a gente terminar o programa. No serviço público, como é que vocês veem, o Ministério Público vê essa questão da terceirização? Ela tem sido positiva, tem sido negativa? Tem esse problema assim que foi até tema, foi discutido isso no programa da semana passada, terceirização na área da saúde pública, inclusive, isso é uma coisa que vem sendo discutida. Como que vocês veem? A terceirização na saúde é bem mais complexa, eu não teria tempo aqui para abordar, porque envolve profissionais liberais, ou seja, aqueles que trabalham para vários tomadores de serviço, é mais complexo. Vou falar rapidinho aqui da terceirização no serviço público. Em regra, o acesso ao serviço público se dá através do concurso público. Obviamente que o Estado ele precisa contratar serviços para a execução da atividade fim dele, que é o atendimento à população. Então, existem serviços como cooperagem, limpeza e conservação, serviços de informática, de transporte, de medicina de grupo, que devem ser terceirizados. O Ministério Público do Trabalho não é contra a terceirização. A terceirização na modalidade de contratação de serviço, ela é salutar, tanto para a iniciativa privada como para a administração pública. Começa a complicar na fiscalização dos contratos. Quando o administrador público ele começa a indicar pessoas para serem contratadas pela empresa terceirizada. Ocorre a miúde. A miúde. Eu mesmo já fui abordado por amigos e falei assim, Fábio, não tem nenhuma empresa terceirizada que eu possa botar meu filho lá na procuradoria. Eu falei assim, não é assim, as coisas não são assim, né? Então, assim, existe uma série de problemas quanto a isso, né? E rapidinho só queria responder a Silvia aqui, que ela falou da colheita de laranja. Falei, sim, colheita de laranja é uma atividade que não tem especialização. Eu me referi àquelas que foram colocadas aqui como projetos arquitetônicos, construção civil, indústria aeronáutica, indústria do petróleo, atividades altamente especializadas. Assim, colheita de laranja é feita por trabalhadores rurais, que são trabalhadores não qualificados. E os problemas na terceirização, a judicialização dessas questões, ela se refere exatamente com o trabalhador não especializado. Por isso que, para a gente debater esse assunto, Fabrício, a gente tem que separar o joio do trigo, contratação de serviço e locação de mão de obra, senão a gente não vai chegar a um bom termo. Então, o projeto, tudo isso que o deputado falou, hoje é legal. Tudo isso que o deputado falou é legal. E é importante destacar que a maioria das ações judiciais estão ligadas à administração pública. Só para concluir, o projeto não vai legalizar essa questão da indústria aeronáutica. Isso já é legal, não há nenhuma ilegalidade disso. Agora, ele vai restringir sim, na medida que o trabalhador terceirizado no serviço público não vai receber seu crédito. Ele vai dar segurança jurídica, porque ele vai estabelecer as regras de forma clara, né? Uma lei, ela vai estabelecer as regras de forma clara. Mas uma regra e que traz segurança jurídica, né? Esse que é o problema. Bom, pena que a gente não tem mais tempo para continuar essa discussão, porque o tema
É quente mesmo, mas eu já vou convidar o nosso espectador, o nosso ouvinte do Participação Popular para o programa da próxima sexta-feira, ao vivo, às 6 da tarde. Esse é um novo horário agora definitivo aqui do Participação Popular, em que nós vamos discutir essas novas leis sobre o trânsito que estão sendo aprovadas pelo Congresso, já estão ganhando as ruas, com punições mais severas. Elas estão sendo acompanhadas devidamente da fiscalização, de um aumento da fiscalização proporcional ao aumento das punições que estão nessa lei. Essas leis seriam realmente necessárias? Existe exagero? Será que era possível o Congresso se preocupar com outras coisas, talvez, que não aumento de pena, como alguns juristas acreditam que não é eficiente para diminuir qualquer tipo de contravenção, de agressão, de crime no país? Mande a sua opinião, ligue para a gente já no 0800 619 619 de graça, ou mande seu e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou uma mensagem no Twitter para o usuário @participaçãopop. Fazer um agradecimento aqui ao Fábio Leal, procurador regional do trabalho aqui no Distrito Federal. Fábio, muito obrigado ter estado com a gente no Participação Popular. Silvia Lorena de Souza, gerente de Relações de Trabalho da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigado, Silvia. Vocês gostaram do programa? Espero que sim. Sim, claro. Muito interessante o formato. Que bom, obrigado. E a gente volta a discutir esse assunto ainda, né? E a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.